Oi, eu sou Amanda Pinheiro, eu tenho 46 anos e como eu sou jornalista, eu vou começar logo dando o lead. Em novembro do ano passado, eu tive um quase infarte e eu fui submetida a uma revascularização cardíaca, fiz uma angioplastia e eu tive implantados 2 stents em 2 artérias coronarianas. É um susto, logicamente, porque eu sou uma pessoa, quer dizer, sempre fui uma pessoa, sou magra, minhas taxas todas sempre tiveram, faço check-up, enfim, frequentemente, minhas taxas todas sempre tiveram muito boas. Faço exercício com regularidade, me alimento bem, de forma saudável. Então, eu sou uma pessoa que, teoricamente, estaria fora do grupo de risco de doenças cardíacas, pensava eu. Fato é que, depois disso, me descobri, além de ter me descoberto cardíaca, me descobri hipertensa também e não tomava nenhuma aspirina e passei a tomar 11 comprimidos por dia, 3 remédios de pressão, remédio para os estentes, remédio para colesterol, para baixar o colesterol, que sempre foi baixo para uma pessoa normal, mas para uma pessoa de alto risco como eu, estava no limite, então precisei baixar esse colesterol, por isso que eu tomo remédio para o colesterol. Então, assim, o que me fez ficar cardíaca? Boa pergunta. Isso tem 6 meses já que isso aconteceu comigo e eu me faço essa pergunta o tempo inteiro, pesquiso, pergunto para o médico, para o que me atende, para outros médicos, enfim, estou num caminho ainda dessa descoberta. Fato é que eu negligenciei uma parte dessa história, porque eu tenho histórico familiar de cardíacos. E minha mãe morreu de mal súbito e que, enfim, faleceu em casa, não soubemos efetivamente qual era a causa da morte dela, porque faleceu em casa, então um atestado de óbito tá lá, cardíaca não, é infarto do miocárdio, mas não temos certeza até hoje. Meu pai é revascularizado, com 66 anos fez uma cirurgia cardíaca de peito aberto, é hipertenso. A mãe da minha mãe era cardíaca e hipertensa. A mãe e o pai do meu pai eram cardíacos hipertensos e eu simplesmente nunca me liguei para essa informação porque eu sempre levei uma vida saudável. A única coisa que eu fazia que não era saudável era fumar, que é péssimo, mas eu fumava 3 cigarros por dia. Então, achava que era pouco, enfim, que todo o resto que eu fazia compensava esse mal maior, né? Virava um mal menor, mas acho que não. Então, o que eu consegui já descobrir hoje, enfim, do tanto que eu já conversei com as pessoas, é que eu tinha o fator hereditário, ele é um fator forte, porém não determinante, porque pessoas que têm históricos de doença cardíaca nem sempre desenvolvem a doença cardíaca. Mas a questão é que a doença cardíaca ela tem um gatilho sempre. E eu acionei esses gatilhos. E os gatilhos que me fizeram, enfim, né, que eu acho que foi isso, que me fizeram desenvolver a doença cardíaca foram o tabagismo, apesar de pouco que fumava, e o estresse, que eu passei um período de muito estresse no ano passado, que determinou, né, esse burnout, digamos assim, essa estafa. Então, assim, o que eu posso dizer, minha vida não mudou muito depois disso, o que mudou definitivamente foi o cigarro, que eu eliminei da minha vida no dia 1º de novembro de 2017, quando eu descobri que eu teria que fazer um cateterismo e poderia ter algo realmente sério, e eu parei de fumar naquele dia. E o estresse, que eu tento controlar, mas isso é mais difícil do que você eliminar o tabagismo da sua vida, assim, acredite. Porque os inputs são externos e o controle interno ele precisa ser bastante disciplinado para que você não se afete e não, enfim, acabe tendo todas as consequências do estresse negativas. Então, o que eu posso dizer para vocês é que se tem histórico cardíaco, observem isso, pelo menos. Observem e cuidem para não acionar os gatilhos, porque os principais gatilhos são o sedentarismo, que não era meu caso, mas o tabagismo, o estresse e o consumo de álcool em excesso. Então, assim, se se identificou com a minha história e você pode fazer alguma coisa por você, espero que eu possa ter te ajudado com esse meu depoimento. Tá ok? Um beijo, tchau.